Boa noite. A dimensão espacial do desenvolvimento econômico tem sido enfocada tradicionalmente no Brasil sob a ótica da redução dos desequilíbrios regionais, da geração do emprego, da geração da renda e, sobretudo, da elevação da atividade econômica. Nesse contexto, cabe aos governos estaduais, sobretudo os governos das regiões menos favorecidas, do Norte e do Nordeste, orientar suas ações para a geração de novas oportunidades de investimentos capazes de viabilizar planos, programas e projetos de forte impacto regional. Com esse objetivo, o Amazônia em Debate recepciona, nesta edição de hoje, o Dr. João Alberto Capiberibe, governador do estado do Amapá, que irá discutir a questão. O Amazônia em Debate está no ar, ao vivo, para todo o Brasil, com o tema: as alternativas do desenvolvimento sustentável do estado do Amapá. Lembramos que o nosso programa é ao vivo. Ligue e participe. Governador, boa noite e muito obrigado por ter vindo. Boa noite. Uma satisfação participar desse debate. Vamos iniciar com a apresentação do tape que mostra as linhas gerais, como foi delineado o Programa de Desenvolvimento Sustentável do estado do Amapá. Chamamos a técnica. Este é o rio Amazonas, perto do encontro com o Oceano Atlântico. Por aqui, os navegadores europeus penetraram na Amazônia a partir do século XVIII em busca do ouro e das chamadas drogas do sertão. Os portugueses, que haviam se antecipado na colonização do Brasil desde o século XVI, também foram os primeiros a se estabelecer na Amazônia. E para se defender dos franceses, ingleses e holandeses, construíram fortificações. Esta é a fortaleza de São José de Macapá, que começou a ser construída em 1764. É um marco da história do Amapá, que era parte do estado do Pará, até ser criado o território federal em 1943. Em 1988, foi transformado em estado pela Constituição Brasileira. O estado do Amapá possui 140.276 quilômetros quadrados de área e tem posição geográfica estratégica. Ao leste, exibe 600 quilômetros de costa atlântica com grande potencial pesqueiro. Ao norte tem a Guiana Francesa, com 655 quilômetros de fronteira, e o Suriname, ex-Guiana Holandesa. Ao noroeste fica o estado do Pará. O Amapá possui vários ecossistemas e uma rica biodiversidade. Destacam-se o manguezal, a floresta de terra firme, os campos inundáveis, a região dos lagos e o cerrado. O estado tem apenas 1% de sua cobertura natural degradada e cerca de 25% de seu território estão protegidos por lei. São unidades de conservação e reservas indígenas. Historicamente, a Amazônia manteve uma economia extrativista baseada na exploração e esgotamento de seus recursos naturais. Primeiro foram as chamadas drogas do sertão. Depois vieram os ciclos da borracha e o comércio de madeira e peles de animais silvestres. Mais recentemente, veio o desmatamento, para a formação de pastagens e a exploração de minérios em larga escala, bem como dos potenciais hidrelétricos. Esse modelo extrativista aplicado na Amazônia e no Amapá não trouxe benefícios para as populações locais. Pelo contrário, agravou a sua situação de pobreza. A explicação para isso é que esse modelo sempre se baseou na exploração dos recursos naturais em forma de matéria-prima
sem valor agregado, voltado para o desenvolvimento de outras regiões e de outros países. No Amapá, esse modelo serviu apenas para enriquecer grupos econômicos nacionais e estrangeiros. Para a região e seus habitantes, restaram menos madeira, menos caça, menos pesca e menos minério. Foi assim com Serra do Navio, foi assim com Minas de Lourenço, em Calçoene, e foi assim com o Projeto Jari, que deixa de herança para o Estado os contingentes de Laranjal do Jari e Vitória do Jari, com problemas sociais para o governo resolver. Para contrapor a esse modelo, o governo Capiberibe implementa desde 1995 o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, o PDSA. As populações tradicionais da Amazônia, de certa forma, praticam o desenvolvimento sustentável desde tempos imemoriais. Os seringueiros e castanheiros do sul do Amapá vivem há um século no meio da floresta sem destruí-la. Os índios vivem há milênios. Mas nunca houve uma política de governo que buscasse a melhoria de vida dessas populações, levando em conta os seus conhecimentos sobre a natureza. Quando o pescador puxa uma gurijuba com linha e anzol para o almoço e mais alguns peixes para vender na cidade, quando o batedor de açaí colhe o fruto e protege a árvore para colher mais no ano que vem, quando o madeireiro corta uma árvore e planta outras da mesma espécie, pensando no futuro de sua atividade, todos estão praticando desenvolvimento sustentável. Mas o conceito de desenvolvimento sustentável não se aplica apenas em relação à preservação da natureza. Ele se aplica também à questão econômica e à questão social, ou seja, é um modelo de desenvolvimento que não esgota os recursos naturais, mantém estável e boa a situação econômica e garante progresso social para as populações. Na cidade, o desenvolvimento sustentável assume formas diferentes para o mesmo conceito. Ao regionalizar a merenda escolar, introduzindo a castanha, o açaí, o camarão e outros alimentos produzidos no estado, o governo garante que os recursos da merenda circulem no próprio estado, beneficiando quem produz os alimentos. Este é um exemplo de desenvolvimento sustentável. Mas, para regionalizar a merenda com sucesso, os produtores necessitam de tecnologia para produzir alimentos em quantidade e qualidade. Os produtores precisam aprender a embalar e conservar os alimentos. A castanha do Brasil, antes chamada castanha do Pará, é um exemplo típico. No começo do século até a década de 50, o pioneiro José Júlio de Andrade retirava da região do Jari, no sul do estado, 80 mil hectolitros de castanha bruta por safra, que era beneficiada em Belém e exportada para a Alemanha e outros países. Ele amealhou fortuna com essa atividade. Mas os castanheiros que coletavam o produto na mata continuaram pobres. O próprio José Júlio, no final dos anos 50, teve prejuízos com a exportação porque faltou qualidade ao produto. O mercado internacional é bom, mas exigente. A exploração da castanha não era sustentável, nem para os castanheiros, nem para o intermediador José Júlio, embora para o empresário tenha rendido muito dinheiro durante muito tempo. Atualmente, governo e cooperativas de castanheiros estão introduzindo tecnologia de beneficiamento da castanha nos próprios castanhais. Ao invés de trocarem uma barrica de castanha em casca por uma lata de leite em pó, como era feito antigamente, os castanheiros estão agregando valor ao produto para poder comprar muitas latas de leite em pó com a mesma barrica de castanha. Eles vão vender com preço muito melhor, além da amêndoa desidratada e embalada a vácuo, a farinha, a geleia, o óleo e o sabonete de castanha. O mercado para esses produtos será ampliado e valorizado. Para introduzir a mudança, o governo financiou a coleta da castanha, a aquisição de barco e trator e a construção de infraestrutura de beneficiamento. Garantiu a compra de parte da produção para a merenda escolar e colocou um Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas à disposição das cooperativas para orientar o beneficiamento da castanha. O governo criou ainda uma reserva de desenvolvimento sustentável de 850 mil hectares para a preservação dos castanhais
e exploração através de concessão de uso múltiplo da terra pelos extrativistas da região. A mudança que aconteceu na produção e na comercialização da castanha deverá acontecer também com outros produtos típicos da nossa economia, como o açaí, o camarão, o peixe, a madeira. O caminho a seguir será sempre o mesmo: acabar com a intermediação, introduzir tecnologia na produção, agregar valor ao produto e fazer com que a riqueza produzida aqui beneficie a população daqui. O desenvolvimento sustentável é uma responsabilidade de toda a sociedade. É preciso que todos os segmentos sociais entendam suas vantagens e pressionem para viabilizá-lo. É uma política que exige compromisso com a coletividade e não pode ser interrompida ou negligenciada. Todo cidadão tem que dar sua contribuição para que esse desenvolvimento aconteça. É por isso que o governo está descentralizando as ações e dividindo a responsabilidade de administrar os recursos públicos através das parcerias com a sociedade organizada. Esta é uma atitude democrática e inteligente que vai beneficiar o conjunto da sociedade. O Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá estabeleceu parcerias internacionais para viabilizar recursos, tecnologia e pesquisas já existentes em outras partes do mundo. O desenvolvimento sustentável é hoje uma preocupação de todos os países desenvolvidos e que se preocupam com o futuro do planeta e da humanidade. O Amapá tem posição geográfica estratégica para o estabelecimento de parcerias internacionais. Possui mais de 600 quilômetros de fronteira com a Guiana Francesa, o que equivale a dizer com a comunidade europeia. E é a porta de entrada e saída da Amazônia. É uma região propícia a acordos internacionais e do interesse do mercado globalizante. Por conta das parcerias internacionais, pelo ineditismo do programa e suas propostas, o Amapá ganhou visibilidade no mundo e está sendo considerado um modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Isto vai garantir estudos, pesquisas e, sobretudo, investimentos de grande vulto em nossa região, com a consequente melhoria de vida para a nossa população. O objetivo das parcerias locais, nacionais e internacionais é mobilizar toda a sociedade na construção de uma política de desenvolvimento que interessa a todos. A ação coletiva deve gerar qualidade de vida em todos os recantos do nosso estado, tornar todas as regiões atraentes, saudáveis, autônomas e sustentáveis do ponto de vista ambiental, econômico e social. Muito bem, o Amazônia em Debate está de volta com o tema As Alternativas para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amapá. Lembramos aos nossos telespectadores que o nosso programa é ao vivo. Ligue e participe. Governador Capiberibe, nós sabemos que a grande aflição da maioria dos governadores está baseada em 2 pontos fundamentais. O primeiro é a perspectiva de uma reforma tributária, onde os governadores se preocupam com a possibilidade de queda de arrecadação, uma distribuição não adequada das transferências federais. E a outra preocupação está mais relacionada com o aspecto interno do governo, ou seja, os ajustes fiscais necessários e indispensáveis a um programa de investimentos de cada governo. Eu lhe pergunto, na sua opinião, como o governo do estado do Amapá irá encarar ou encara essas 2 questões básicas? Olha, tem um ponto aqui que vale a pena relatar. Em 1995, nós tivemos uma reunião, todos os governadores, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele anunciou a prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal, que na época tinha outro nome. E a maioria dos governadores perdiam, né? E todos saíram sorrindo desse encontro. E há uma sequência de perdas, né? Nós temos, por exemplo, os estados que são exportadores, como é o caso do Amapá, tem uma balança comercial favorável. Nós, com a política de estabilização do real,
nós perdemos parcelas das nossas receitas. Ora, no entanto, o que nós nos preocupamos hoje, a nossa grande preocupação, é buscar instalar no Estado uma nova matriz econômica. Nós precisamos desenvolver uma economia, primeiro, voltada para as nossas necessidades, para a gente sair dessa história da Amazônia, uma história de exploração dos recursos da Amazônia, para atender essas comunidades distantes. Nós temos, toda a história da Amazônia é feita disso. Desde a época que a gente corria atrás dos animais para arrancar o couro, para vestir as damas inglesas, até, bem recentemente, com a questão da mineração. Ou seja, que nós, ainda na Amazônia, não tivemos ousadia na formulação de políticas. As perdas que temos tido ao longo desses últimos 3 anos em função do real. É evidente que agora, com essa crise que ocorreu no PSDB em função das perdas de São Paulo, onde o governador Mário Covas terminou desistindo, pelo menos temporariamente, da sua candidatura, fez com que o governo agilizasse o processo de compensação pelas perdas da desoneração do ICMS. Enfim, o que nós temos como leitura clara é de que a Amazônia, e em particular o Amapá, são colônias, são subcolônias, ou seja, que as políticas nacionais, elas são voltadas para o Centro-Sul. Eu acho que está claro isso. Até a infraestrutura, quando você voa de São Paulo para o Rio Grande do Sul, aquela região está toda iluminada. Se você voa na Amazônia, você vai encontrar pontos de iluminação a cada hora de voo. Então há uma diferença de infraestrutura significativa. Mas uma questão que eu acho que vários governadores da Amazônia e lideranças da região tomamos consciência que não vale a pena chorar o leite derramado. Não vale a pena você ficar se lamentando. Então, já que as políticas nacionais são formuladas para o Centro-Sul, nós temos que formular nossas próprias políticas. Então, o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá é exatamente uma formulação própria no sentido de integrar e se integrar no país. O que nós queremos é dar uma demonstração seguinte, que quando as comunidades locais, quando nós, a nível da região, decidimos formular nossas próprias políticas, evidentemente, complementar as políticas federais, né, e não há choque, né, porque, na verdade, nós temos um programa integrado para a Amazônia, que é uma proposta do presidente Fernando Henrique, que veio a Manaus, lançou o programa. Ora, ficou no discurso. Nós ousamos implementar. E daí, é evidente que nós temos que fazer mudanças significativas na estrutura do Estado e também nessa relação ética entre governo e sociedade. Então, é preciso estabelecer mudanças profundas para você poder formular suas políticas e implementá-las. E isso nós fizemos no Amapá. As perdas são preocupantes, mas pela correlação de força, nós vamos ter mais perdas para o futuro. Agora, governador, o estado do Amapá é um estado que apresenta um saldo positivo em sua balança comercial. Evidentemente, com a desoneração das exportações, ele foi profundamente atingido. E com fundo de estabilização fiscal. E com fundo de estabilização fiscal. Eu lhe pergunto, já houve uma compensação do governo federal e de que forma ela se concretizou? Não, ainda não. Nós estamos aguardando agora mesmo com esse problema dentro do PSDB lá e principalmente de São Paulo. O governo federal, o ministro Cadê, está se apressando a nos compensar. Claro que não vamos ter a mesma arrecadação, mas vai haver uma compensação. A nossa preocupação, quando eu falo em estabelecer uma nova matriz econômica, tem o sentido e o objetivo claro de melhorar a qualidade de vida da nossa população. Ora, o Amapá tem facilidades, o Amapá tem vantagens comparativas que fazem com que a gente possa usar um pouco mais. Veja, nós estamos na fronteira, como foi colocado agora no documentário, nós estamos na fronteira com a França, com o departamento francês da Guiana. E temos uma afinidade geográfica com os países do platô da Guiana. E também com o Caribe. Nós temos
uma influência caribenha, o Amapá é meio caribenho. Então, a partir dessas vantagens comparativas, nós formulamos políticas de integração com esses países vizinhos. Na expectativa de criar um corredor pelo estado do Amapá para o intercâmbio comercial entre os estados nordestinos, o Pará, enfim, o Amapá, com os países vizinhos. E um dado importante, né? O Mercosul e, bom, essa disputa por mercados, hoje, na verdade, a grande disputa no mundo são os mercados. E a América Latina tem um grande mercado, que tem um certo controle, né, da economia americana. Nós estamos aqui meio que no quintal, né, dos Estados Unidos, e nós acreditamos que com essa aproximação com a França, com a União Europeia, nos amplia nossas possibilidades de intercâmbio, de cooperação técnica, de transferência de tecnologia, de associação de capitais, porque a base do desenvolvimento nosso é a utilização correta dos recursos da natureza. Eu acho que a Amazônia tem uma grande concentração de biodiversidade que nós ainda não definimos política de uso. Quando era definida de fora, eu falei dos animais selvagens, depois posso falar da borracha, que foi utilizada sempre que havia necessidade, né, dos países dos quais o Brasil sempre foi dependente, né, porque o Brasil tem uma sequência de dependências. Sai do colonialismo português, passa o imperialismo inglês. Então, a região sempre foi submetida a dois tipos de colonialismo, um internacional e outro nacional. Olha, se nós analisarmos a diversidade da Amazônia e analisarmos, de outro lado, o colonialismo ecológico nessa região, nós nunca desenvolvemos um animal silvestre para colocar no mercado. Nós não temos capivara no mercado, nós não temos paca, nós não temos viado, mas nós temos galinha, nós temos ovelha, nós temos porco, trazido pelo colonizador europeu. Então, o momento agora, que o momento nos favorece porque há uma preocupação sobre estratégia de desenvolvimento econômico, é formular nossas próprias políticas. E é isso que nós estamos fazendo no Amapá. Políticas que incluam o conjunto da população, porque a Amazônia nunca foi um deserto demográfico, como se tentou divulgado ao longo da história. Antes dos europeus chegarem aqui, nós tínhamos alguns milhões de pessoas vivendo aqui, né? Essas pessoas desapareceram pelo genocídio, pelo massacre. Então, tem populações tradicionais na Amazônia que nunca tiveram políticas. Então, a nossa preocupação na definição, na formulação das políticas para o Amapá é contemplar do índio ao empresário. Todos poderão ser favorecidos por uma política de relacionamento correto, né, e de desenvolvimento econômico, respeitando, né, os recursos da natureza. Nós temos dito o seguinte: nós precisamos agregar valor na produção local. Para quê? Para gerar emprego, gerar atividade econômica. Eu tenho um exemplo que, é claro que isso é uma questão cultural nossa, nós temos muitas dificuldades, né? É uma luta incessante para a gente dar esse salto na mudança. Nós vendemos madeira da Amazônia, colocamos as nossas toras dentro dos caminhões, e essas toras são levadas para São Paulo, Espírito Santo. De lá são elaboradas, transformadas em móveis e utensílios, e retornam para cá. É um passeio desnecessário. Eu tenho um exemplo assim que pode esclarecer. Nós, quando assumimos o governo, nós decidimos então que as compras governamentais seriam feitas a partir de produtos locais. Quando fomos buscar carteira escolar, móvel escolar, armário, mesa para o professor, ninguém produzia a nível local. Nós comprávamos de São Paulo, do Espírito Santo. Eu digo, não, nós só compramos produzido a nível local. Nós temos matéria-prima de excelente qualidade, nós temos mão de obra, falta organização. Levamos um ano para poder colocar nossas carteiras produzidas na região dentro da escola. Ora, isso deu um alento para o pessoal do setor moveleiro. Para quê? Para que eles possam se modernizar e a gente possa, naquilo que eu volto a falar, criar uma nova base econômica. Nós temos madeira de qualidade, temos uma floresta heterogênea, nós temos que ter um cuidado, temos que estar atento para a utilização da floresta. Nós não podemos destruir, que a maior riqueza que nós temos é a biodiversidade. Então, se nós destruirmos essa riqueza, nós seremos condenados à miséria, à pobreza eterna. Então,
Na questão das madeiras locais e do setor moveleiro, eles se organizaram. As nossas crianças realmente tiveram dificuldade, porque nós levamos um ano para poder conseguir produzir a nível local. Faltava cadeira, mas essa era uma decisão política em torno de um grande programa. Um programa de valorização, de agregação de valor e de recuperação da nossa capacidade de fazer as coisas. Então, acho que o Programa de Desenvolvimento Sustentável é uma necessidade de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa que vive na Amazônia. Trazer de volta para nós a iniciativa, dizer, olha, vamos produzir primeiro aquilo que nos interessa. Aqui, essa questão da castanha é uma coisa absurda. Nós nos apropriávamos, quer dizer, o castanheiro se apropriava de 5% do valor final da castanha. Ora, para se apropriar de 5% do valor final, se eu vou vender no supermercado na Europa, nos Estados Unidos ou no sul do país, 1 quilo de castanha por R$10, o castanheiro ganha 5 centavos, 50 centavos, fica melhor a gente comer. Dá muito mais lucro porque a castanha é nutritiva e eu atendo a minha merenda escolar. De proteína, é verdade. Agora, governador, nós assistimos no institucional apresentado sobre o seu estado que a economia do Amapá estava basicamente calcada na atividade primário-extrativa, de baixíssimo valor agregado. E o senhor, no seu plano de desenvolvimento sustentável, o senhor busca investimentos em centros dinâmicos, em setores dinâmicos. Mas o senhor sabe que o desenvolvimento sustentável está baseado em duas variáveis, na ecologia e no desenvolvimento da ciência e tecnologia. Eu gostaria de saber o que é que o seu governo está fazendo para atingir essas duas variáveis específicas. Mas eu gostaria que o senhor desse essa resposta logo após os nossos comerciais, que nós vamos chamar um ligeiro comercial e voltamos em seguida. Aguarde. Está de volta com o tema As Alternativas para o Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amapá. Governador, há pouco nós conversávamos sobre as duas pilares básicas para o desenvolvimento sustentável, a ecologia e o desenvolvimento tecnológico. Eu lhe pergunto, o que é que o seu governo está fazendo com relação a essas duas ações? Olha, nós temos a riqueza, que é a biodiversidade. E dessa riqueza nós temos que extrair bens finais, produtos finais. E é necessário que a gente tenha pesquisa e tecnologia. É claro que se nós formos fazer pesquisa básica hoje, nós vamos correr atrás e levar muitos anos. Para resolver, para buscar uma solução para esse problema, nós estabelecemos, então, contatos e parcerias em busca exatamente dessa tecnologia necessária. Nós já definimos alguns setores que vamos trabalhar firmemente para desenvolvê-lo. Por exemplo, o setor moveleiro. Ora, nós temos uma floresta heterogênea, então não é o caso de produção em escala, mas é o caso de produção sofisticada. Então nós precisamos de produzir uma linha de imóveis de alto valor agregado, sofisticado e buscar esse nicho de mercado. O que junta as questões